Olá a todos, eu sou Michel, discente de licenciatura pela Faculdade Católica do Maranhão. E o tema desta nossa aula de hoje é o Deus de Spinoza. Baruch de Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, em uma família de judeus portugueses, e quando novo recebeu educação religiosa e filosófica. Sua principal obra é sobre a ética. Nela, ele propõe uma visão panteísta, onde Deus e a natureza são idênticos. Defende a razão como caminho para a compreensão do mundo e da moralidade, e desafia tradições religiosas e metafísicas da época. Ele foi excomungado devido às suas ideias radicais. Ele viveu uma vida reclusa, dedicando-se à filosofia, e seus trabalhos impactaram pensadores como Hegel e Nietzsche. Spinoza faleceu em Haia em 1677. A substância ou Deus de Spinoza. Para entendermos o Deus de Spinoza, precisamos antes falar sobre a substância. Em toda a filosofia, a questão da substância está diretamente ligada à questão do ser. Aristóteles faz a seguinte pergunta: o que era o ser? O que é o ser? Facilmente esta pergunta pode ser substituída por o que é a substância? E sua resposta é: tudo aquilo que existe é substância ou afecção da substância. Spinoza reafirma o que Aristóteles diz: nada é dado na natureza além da substância e suas afecções. Mas Spinoza leva isso ao extremo e afirma: a substância é aquilo que existe em si e existe concebido por si mesmo, e todas as coisas ou existem em si ou existem em outro. Ou seja, para ele, tudo o que existe, existe sendo uma única substância ou existe por ela. E para ele ainda, essa substância, ela é Deus. Ele afirma que além de Deus não pode haver nenhuma outra substância. Deus é a substância única por excelência. A substância como causa sua. Ele segue dizendo que essa substância ela é originária, fundamento primeiro e supremo, onde ela não pode vir de outra coisa a não ser dela mesma. Chegamos à conclusão de que esta substância é autofundante, causa de si é causa sui, e esta substância é uma realidade necessariamente existente. Mas como essa substância ela é Deus? Com o seguinte argumento, o filósofo nos diz como essa substância é Deus. Entendo por Deus um ser absolutamente infinito, isto é, uma substância constituída de uma infinidade de atributos, cada qual deles expressando uma essência eterna e infinita. Desta maneira, o autor apresenta a substância como Deus, e ele ainda afirma que essa substância, Deus, ela é livre, pois existe e age por necessidade de sua natureza, e ela é eterna, pois sua essência engloba necessariamente sua existência, não tendo começo e nem fim. Deus na perspectiva da necessidade. Ao falar de Deus, Spinoza o concebe como um Deus judaico-cristão, mas não como um Deus de personalidade, com vontade ou intelecto, pois para ele, conceber Deus como uma pessoa é reduzi-lo ao que o homem é. Para Spinoza, Deus não cria por livre escolha. Deus não é causa transitiva, mas sim causa emanente, de onde tudo o que existe emana necessariamente dele. Deus é inseparável das coisas, pois tudo vem dele e está nele. O seu Deus não é providência, mas necessidade absoluta. Sobre a necessidade em Spinoza. Spinoza afirma que necessariamente de Deus emana tudo o que constitui o mundo. Tudo vem necessariamente de Deus, assim como teoremas procedem necessariamente da essência das figuras geométricas. Ou seja, assim como entendemos que um triângulo deve ter três lados, Deus, sendo a única substância, tudo emana necessariamente dele. Tudo vem necessariamente
de Deus. Os atributos de Deus. Definindo atributo é aquilo que o intelecto percebe na substância como constitutivo de sua essência e que deve ser concebido por si. Os atributos são aquilo que estão na essência da substância e são capazes de serem entendidos pelo intelecto humano. Para o filósofo, existem infinitos atributos, mas o intelecto humano só é capaz de entender dois, sendo eles o pensamento e a extensão. Ou seja, do que há na essência de Deus como atributo, o homem só é capaz de compreender o pensamento e a extensão. Os modos de Deus. Definindo agora modo é aquilo que existe em outro e que apenas mediante este outro é concebido. Podemos entender os modos como especificações particulares dos atributos da substância divina. Spinoza diz: entendo por modos impressões da substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa por meio da qual também é concebido. E estes modos eles podem ser infinitos ou finitos. A respeito dos modos infinitos, podemos observar que o movimento é um modo infinito do atributo da extensão divina, pois sempre há movimento naquilo que é extensivo. Por exemplo, as mudanças causadas pelos movimentos da natureza são os modos infinitos do atributo da extensão, e extensão aqui nós podemos entender como a espacialidade divina. Já sobre os modos finitos, podemos observar os pensamentos singulares de cada pessoa. O pensar é um atributo divino, está na essência de Deus. E todo ser capaz da intelectualidade pensa de forma particular. Há um fim nos pensamentos particulares. Natura naturans e natura naturata, de Spinoza. Spinoza chama Deus de natura naturans e o mundo de natura naturata. Natura naturans, Deus, é a causa, ao passo que natura naturata é o mundo. Que é o mundo, é o efeito daquela causa, que porém não está fora da causa, mas é tal que mantém a causa dentro de si. E sendo o mundo imanência necessária da substância que é Deus, Deus não cria nada, mas tudo é consequência desta causa que Ele é. Desta maneira, Deus, Ele é causa imanente e não transcendente do mundo. E como nada mais existe além de Deus, pois tudo está nele, então está fora de dúvida que a concepção espinosiana pode ser chamada panteísta. Tudo é Deus, ou manifestação necessária de Deus nos modos. Concluindo então, o conceito de Deus em Spinoza revoluciona a filosofia metafísica, ao identificar Deus como a substância única que causa tudo. Ao afirmar que Deus é causa sui, ele rejeita a ideia de um Deus pessoal, destacando sua natureza necessária e imanente. A distinção entre natura naturans, natureza que cria, e natura naturata, a natureza criada, sugere que o universo emerge da essência divina, não como um ato de vontade. Isso implica que a compreensão da necessidade é essencial para encontrar significado na vida, propondo uma visão integrada da realidade, onde Deus e natureza são inseparáveis. A perspectiva panteísta de Spinoza desafia tradições religiosas, oferecendo uma nova compreensão do papel divino na existência. Concluindo então essa aula, ao final desta aula, eu deixo na descrição desse vídeo um link onde vocês podem acessar e ter como atividade a realização de um resumo com as principais ideias assimiladas por vocês a partir do conteúdo aqui disponibilizado. Na descrição também desse vídeo vocês encontram o material, as referências bibliográficas utilizadas para a produção deste texto disponibilizado nesta aula. E eu agradeço pela participação de todos. Muito obrigado.